A Polícia Federal vai apurar se houve crime nas joias dadas pela Arábia Saudita, no caso que envolve a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Há suspeitas de que integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro tentaram entrar ilegalmente no país com as joias que deveriam pertencer à União. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, enviou ofício à Polícia Federal para que apure as suspeitas de que integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro tentaram entrar ilegalmente no país com um conjunto de joias em 2021. O ministro afirmou no ofício que, da forma como se apresentam os fatos, podem configurar crimes contra a administração pública. Segundo a Receita, além de não pedir a regularização, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro também não apresentou um pedido fundamentado para incorporar as joias ao patrimônio público, mesmo após orientações do órgão. Segundo a Agência Brasil, as joias são avaliadas em 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais. Elas foram encontradas na mochila do militar Marcos André dos Santos Soeiro, que assessorava o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ambos retornavam de uma viagem oficial ao Oriente Médio. Ainda de acordo com a matéria, a retenção aconteceu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, após inspeção por raio-x. Na ocasião, o ex-ministro teria aproveitado do cargo para pedir a liberação das joias, alegando serem presentes do governo saudita para a então primeira-dama. Os servidores da Receita Federal, no entanto, afirmaram que o procedimento para a entrada destes itens, como presentes oficiais de um governo estrangeiro, teriam de obedecer a outro trâmite legal e, por isso, retiveram as joias pelo não pagamento dos tributos. Em nota, a assessoria do ex-ministro Bento Albuquerque informou que as joias eram presentes institucionais destinadas à representação brasileira, integrada por comitiva do Ministério de Minas e Energia e, portanto, ao Estado brasileiro. E que, em decorrência, o Ministério adotaria as medidas cabíveis para encaminhamento legal do acervo. No entanto, pela lei, todo viajante que entra no país com bens pertencentes a terceiros deve declarar, independentemente do valor. No caso de bens pertencentes à própria pessoa, devem ser declarados aqueles valor acima de $1.000. Caso não haja declaração de bem, é exigido 50% do valor a título de tributo, acrescido de multa de 50%, reduzida pela metade no caso de pagamento em 30 dias. Na hipótese de agente público que deixe de declarar o bem como pertencente ao Estado brasileiro, é possível a regularização da situação, mediante comprovação da propriedade pública e regularização da situação aduaneira. Isso não aconteceu no caso em análise, mesmo após orientações e esclarecimentos prestados pela Receita Federal. Pedro Bonenberg, toda e qualquer pessoa, seja ela política, influenciadora digital, desempregada, precisa seguir alguns trâmites quando chegam de qualquer lugar do mundo e vêm para o Brasil. E com a ex-primeira-dama, claro, não poderia ser diferente, com o ex-presidente da República não poderia ser diferente, com o presidente atual também não pode ser diferente. Uma boa noite para você. Elias, boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui. Exatamente, Elias, essa é a questão principal e nós temos aí uma série de problemas identificados nesses trâmites. A matéria explicou muito bem quais são essas regras, né? Quais são os passos que nós temos que cumprir, seja qual cidadão for, seja ele político, empresário, enfim, pessoa física, jurídica, precisa cumprir. Nós tivemos agora um problema com o sinal do Pedro Bonenberg. Daqui a pouquinho nós vamos voltar trazendo mais informações. É uma informação de um fato importante. Esse fato tem repercutindo hoje durante todo o dia. Acho que nós conseguimos, Pedro, normalizar com seu sinal. Por gentileza, pode continuar aí com a sua fala. Perfeito, Elias. Para a gente dar reinício, então, a essa conversa, falava sobre isso, né? Que nós temos alguns passos a serem seguidos. Entre esses passos, a gente destaca que itens acima de $1.000 precisam ser declarados. Agora, o mais importante, talvez, se a gente começar falando sobre
toda pela Receita Federal, pelos integrantes do governo. O que nós sabemos é que eram 2 pacotes, Elias. Um deles foi interceptado, esse que equivale a quase 17 milhões de reais, com joias que teriam sido entregues ou presenteadas para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Para começar, representantes públicos não podem receber presentes dessa natureza para si próprios, usar o cargo público para benefício próprio. Essas pessoas, elas podem receber presentes em nome do Estado brasileiro. Então essas joias, elas teriam que ser destinadas para um acervo público, esse acervo que fica guardado para o Estado, né, que ele passa de mandato em mandato, então não pertence a presidentes específicos e sim ao Estado brasileiro. Quando esses itens pertencem ao Estado, eles não precisam pagar impostos. Então essa taxa de 50% que é cobrada de impostos na chegada na alfândega, ela não é cobrada nesses casos de itens do governo. E aí está a principal questão. Por que é que este governo não fez essa declaração, não fez a solicitação para que os itens entrassem de forma regular, legal e gratuita no país? Por que é que se escondeu esses itens dentro de uma mala de um servidor, de um militar, inclusive, que pertencia ao Ministério de Minas e Energia? Inclusive o próprio ministro Bento Albuquerque tentou dar uma carteirada ali, né? Voltou lá na alfândega, falou que era ministro para liberar as joias, não conseguiu. Houve, Elias, uma mobilização muito grande de 3 ministérios, além de Minas e Energia, da Fazenda também, e outras entidades do governo, a mando de Bolsonaro, tentando liberar essas joias. Só que em momento algum foi informado que aquele produto era pertencente ao acervo público do Estado brasileiro. Sempre tentou-se tirar aqueles produtos sem pagar os impostos devidos e sem declarar que eram produtos do Estado brasileiro. Ou seja, fica claro, né, pelo menos com o que a gente já tem de informação, que o que se tentava ali era obter esses itens para benefício próprio, né? Não se sabe para quem seriam destinados. Isso as investigações podem fazer esse esclarecimento, né? Esse esclarecimento, melhor dizendo. A PF, inclusive, está com o inquérito aberto em São Paulo para fazer essa apuração, mas a gente, é claro, tem que colocar a cabeça para funcionar. É um ultraje à nossa inteligência pensar que tudo isso foi feito de uma forma legal, né? Que o servidor não sabia o que tinha na mochila, que ele aceitou colocar um produto que ele não sabia o que era, que o governo brasileiro, à época presidido por Bolsonaro, tentou passar essas joias para o Estado brasileiro sem declarar aquilo. Para a gente fica muito claro que o que houve foi uma tentativa de entrada ilegal desses produtos e que houve também uma tentativa de carteirada de vários ministérios para reaver esse produto que foi muito bem feito, né, muito bem preso pela Receita Federal. Cabe aqui destacar o trabalho exemplar dos servidores que não se omitiram, mesmo diante da pressão de vários ministérios, de vários ministros. Nós temos agora uma investigação em curso, Elias, que vai apontar para a gente quais são os crimes que podem ter sido cometidos, né? Entre esses crimes, a gente pode pensar talvez em improbidade administrativa, uso de cargo público, né, para ter um benefício próprio, até mesmo tentativa, né, de usar esse cargo para fazer pressão, para liberar aquelas joias. Tudo isso vai ser identificado. Há ainda um segundo malote, uma segunda mala com outras joias já apontadas pela Receita que passaram, que não foram abordadas e que passaram com outros integrantes do governo. Isso pode caracterizar também um crime, né, em relação a esse pagamento de impostos e também vai ser apurado. Fato é que a partir de agora, o ex-presidente Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele, o ex-ministro Bento Albuquerque e várias outras pessoas de alto escalão do ex-governo estão na mira da Polícia Federal e vão ter mais muito para se explicar para a população brasileira. Agora, que presentão, né, Elias? Quase 17 milhões de reais. Complicado, né? Pois é, Pedro, sem dúvidas, e realmente os servidores da Receita fizeram um excelente trabalho, pois não apenas não se omitiram, como também não se intimidaram. Afinal de contas, imagina só vários ofícios, ministros, não é? Pessoas importantes com cargos tão grandes fazendo essa pressão e ainda assim eles seguiram o rigor da lei. Pedro, obrigado pelas informações.